Paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Testemunho da terceira campanha de milagres. E Deus está fazendo. Glória a Deus. Deus está fazendo aí? Deus está fazendo aqui, ali, lá. Deus está fazendo. Deus está respondendo, viu? Depois não esquece de passar o seu testemunho para a gente falar aqui. Hoje à noite eu quero dar o testemunho da Karina, que não foi com ela, mas foi através do pedido dela. Então, dois milagres que aconteceram. O primeiro milagre foi com a nossa irmã Fernanda, que é a pedido da Karina, a filha dela. Tinha um grande problema com relação à alergia relacionada a leite, né, a lactose. Então, a menina não podia tomar leite de maneira alguma, e foi detectado que ela tinha esse problema. Então, a Karina começou a orar, colocar na presença do Senhor, ministrou cura sobre ela, orou sobre a menina, e ela está curada. E ela está tomando leite normalmente, sem nenhum problema. Amém, irmãos? Só quem faz esse tipo de milagre é o Senhor, ninguém mais, viu? Só quem faz isso é o Senhor. Outro milagre foi com relação ao esposo da Fernanda. Então, a Fernanda foi, assim, super abençoada. Foi em relação, a pedido da Karina também, com relação a uma porta de trabalho para o esposo da Fernanda. E Deus já respondeu e ele já está trabalhando. Amém? Então, não tem milagre que Deus não possa fazer. Ele faz tudo, irmãos. Amém? Vamos dar uma salva de palmas agradecendo ao Senhor por isso? Glória a Deus. Então, vamos um pouquinho à palavra, porque nós precisamos da palavra que vai incendiar o nosso coração para nos dar cada vez mais fé, para que, então, eu sempre falo, né, desde o princípio, nós começamos falando que fé, milagre, nada mais é do que a junção a fé do homem com o poder de Deus. Então, você entra com a fé, com crer, com depositar tudo na presença do Senhor. E o Senhor entra com o poder dEle, está resolvido, você recebe o seu milagre. Então, não importa se é na primeira, na segunda, na terceira, não importa. Hoje você vai ver que é o tempo certo de Deus e cada vez mais Ele vai ativar fé no teu coração, porque esse é o ingrediente fundamental para que, então, o milagre aconteça. E Deus vai fazer. Porque nós temos muitos desafios na nossa vida, de formas naturais. Desafios nós temos todos os dias. E por forças maiores, coisas que sobrevêm sobre as nossas vidas, que muitas vezes é para nós ficarmos prostrados e nós desistirmos daquilo que Deus realmente tem prometido para nós. E nós, sozinhos, irmãos, tem desafios e tem lutas que eu e você, nós passamos, que sozinhos nós nunca vamos vencer. Isso é fato. Nunca iremos vencer desafios, alguns determinados desafios, algumas lutas, provas que nós passamos, que se nós não estivermos agarrados com Jesus, firmados em Cristo Jesus, nós não vamos conseguir vencer, porque nós precisamos de uma ação milagrosa do Senhor. Nós precisamos. Tem alguém aqui que precisa de um toque do Senhor? Amém. Eu quero dizer para você que você está no lugar certo. Além das necessidades, né, dos nossos milagres, das coisas tudo que nós precisamos, nós temos necessidade de outras coisas também. Além de milagres específicos, como já falamos de cura, de portas de emprego, disso, daquilo que Deus está fazendo, né, e vai fazer muito, muito mais, porque Ele tem nos prometido isso. Tem outras coisas que nós precisamos, como, por exemplo, uma cura no nosso coração em relação ao perdão. Já ouvimos na outra semana que Deus já operou sobre isso. Mas muitas vezes esse é o nosso problema. Falta de perdão, guardamos um ressentimento no coração e isso é um bloqueador.
e isso impede de nós alcançarmos o nosso milagre. E nós precisamos de libertação, nós precisamos de que algo novo aconteça no nosso coração. De alguma maneira, nós sejamos ativados, a nossa fé, para que nós possamos, então, receber o nosso milagre. Mas nada pode estar entre nós e o nosso Deus. Nada pode impedir. Não pode ter bloqueio, não pode haver entre nós coisas que vai interferir, vai cortar a conexão, vai impedir. Não que o Senhor não tenha poder para fazer, mas muitas vezes nós vamos ficar paralisados quando nós temos alguns desses bloqueadores, falta de perdão, amargura, inveja, tantas coisas, irmãos. Às vezes uma tristeza que vai além da nossa capacidade de entender, às vezes é uma depressão, um trem louco assim, que acontece com a gente, que a gente não sabe nem explicar, doenças psicossomáticas, que abate a nossa alma e nos deixa prostrado e, às vezes, nos deixa longe do nosso milagre. E nós precisamos, nessa noite, como nós ouvimos na semana passada, que o pastor falou sobre fé. Então, nós temos que entrar com a nossa fé. E o maior milagre que Deus quer operar na minha vida e na sua vida é a salvação. O maior milagre é a nossa salvação, é nós rendermos o nosso coração a Jesus e nós entregarmos totalmente, completamente ao Senhor Jesus, sem nenhuma reserva, e ter Ele como nosso Salvador, ter Ele como nosso Salvador e como nosso Senhor. Temos estudado muito isso nesses dias, acerca do propósito da nossa vida. Quando nós entendermos que o Senhor, o nosso Deus, é Senhor sobre nós, é dono da minha vida e da sua vida, e nós somos servos, tudo vai mudar. Tudo vai mudar, não vai haver mais barreira para nós recebermos o milagre do Senhor. Amém, irmãos? Então, nós precisamos ter o nosso coração ativado nessas áreas, de nós termos esse entendimento que Deus quer fazer, Deus quer fazer, Deus quer fazer. A ação de Deus na nossa vida depende da sua palavra. Uma palavra liberada da boca do Senhor, o milagre é meu, porque Deus está ativando fé no meu coração. Então, é isso que Deus quer fazer e está fazendo cada vez mais. A Bíblia revela vários milagres, né? Vários, já pregamos aqui pelo menos sobre 3, né? 2. Mas nos domingos também temos pregado, temos falado sobre os milagres do Senhor e tem muito mais. Mas hoje eu quero falar de mais um, porque tem tantos milagres, coisas lindas. E eu quero convidar você a abrir então a sua Bíblia em Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. E nós vamos ler a partir do versículo 22. Marcos 8. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Encontraram aí, irmãos? Marcos 8, 22. A partir do 22. Vai falar sobre a cura de um cego em Betsaida. Diz assim, eles foram para Betsaida. E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. 23. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos, e a sua vista foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo, não entre no povoado. Só mais uma vez, feche seus olhos. Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós queremos ouvir a Tua voz, para que a Tua palavra que será ministrada venha ativar fé, venha como um fogo, Senhor, nos consumir por dentro, fazer com que sejamos fortalecidos em Ti nesta noite, Senhor, a ponto de nos posicionarmos em fé e recebermos o milagre do Senhor. Nós sabemos, Deus,
Deus, que temos diversas necessidades, diferentes necessidades, mas o que o Senhor mais quer fazer em nossas vidas é ativar a nossa fé para que nós possamos verdadeiramente receber aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Porque para Ti, Senhor, nada é impossível. Tudo o Senhor pode fazer. E nós cremos nesta noite e declaramos que o Senhor vai fazer, que hoje vamos receber o nosso milagre. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Levante a sua mão direita. Eu sempre me esqueço, porque eu sou canhota. Levante sua mão direita bem alto e declare assim, faça essa declaração. Feche seus olhos. Nesta noite, eu vou receber o meu milagre. Em nome de Jesus. Amém. Recebe aí, viu? Recebe aí. E é seu. E Deus vai ativar o milagre na sua vida. Isso já está inserindo fé no seu coração. É como uma chama, né? Começa devagarzinho, de repente, aquela chama está acesa. E vamos ver agora, deixa a sua Bíblia aberta aí nesse texto, de Marcos capítulo 8. Algumas coisas que nós vamos aprender rapidamente aqui nesta noite, nesse texto, falando desse milagre. Foi um milagre, Jesus operou um milagre. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, preste atenção nisso. Existem pessoas que se interessam por você. Amém? Tem pessoas que te amam, querido. E você muitas vezes nem se dá conta disso. Se você está aqui nessa noite, você é fruto do amor de Deus. E fruto do amor de alguém que orou por você. Você só está aqui nesta noite porque alguém orou por você. Amém? Você recebe isso? Você não é porque você simplesmente é muito bom, ou porque você faz tudo certo. Não. Ou porque você tomou a decisão. Não. Você está aqui porque alguém orou por você. Primeiro, o Senhor te amou de uma maneira poderosa e te atraiu. O amor do Senhor é tão grande, tão maravilhoso, que Ele nos atrai para Ele, para estarmos na presença dEle. Então, e teve também alguém que orou por você. Ah, mas às vezes faz muito tempo. Não importa. Não importa. Teve pessoas que oraram por mim 35 anos atrás. E até hoje eu estou dando fruto. Por quê? Foi uma oração de poder. E eu recebi no meu coração. E você também deve receber. Primeira verdade que nós aprendemos aqui é que existem pessoas que se interessam por você, pelo seu milagre, pela sua salvação. Quem sabe você está aqui conosco hoje pela primeira vez. Então, o Senhor está mais interessado em salvar você e depois curar você e dar a resposta do teu milagre, o milagre que você veio receber nesta noite. Então, assim nós encontramos isso no versículo 22. A palavra de Deus diz assim, ó, eles foram para Betsaida e algumas pessoas, alguns amigos mais chegados que irmãos, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Essas são as pessoas que nos amam, que nos realmente estão torcendo por nós. O nosso milagre começa quando nós somos apresentados ao Senhor. Como eu falei, o primeiro milagre do Senhor na minha vida e na sua vida é a nossa salvação. Primeiro milagre é a nossa salvação. Porque se nós não tivermos sido salvos pelo Senhor, tampouco nós vamos receber um milagre, porque nós não sabemos a quem que nós vamos invocar. Então, a salvação é a porta que abre dos nossos milagres, os milagres de Deus para a nossa vida. Então, quando somos apresentados ao Senhor, ali começa Deus manifestar o seu poder na nossa vida. Não existe maneira alguma de você estar frente a frente com o Senhor Jesus e não ser abençoado por Ele naquilo que você precisa. Não tem. Amém? Não existe maneira de você se aproximar de Jesus, chegar frente a frente a Ele e você não receber. Não tem como. Se você chega na presença do Senhor, se você é aproximado de Jesus, se você fica frente a frente com Ele, prepare o seu coração, você vai receber o milagre. É isso que nós vamos ver aqui nesse texto. Existem pessoas
Isso para fortalecer aí no seu coração. Existem pessoas interessadas na sua felicidade, que acreditam na sua transformação e que estão cooperando com você, trazendo você mais perto de Jesus. Hoje ouvimos ali, né, o testemunho acerca da sobrinha da irmã Karina, a Fernanda. Então, a irmã Karina tem sido, com o irmão Josinei, um instrumento para trazer a irmã Fernanda mais perto de Jesus. Por quê? Ama ela, se interessa por ela. E ela abriu o coração e está recebendo os milagres. Ela só está desfrutando 2 milagres já na vida dela. Ela pode falar até que tem mais. Então, daquilo que Deus está fazendo, por quê? Alguém se interessou a trazê-la a Jesus. Palavra que nós ouvimos domingo. Nós precisamos ganhar mais um. Nós precisamos buscar mais um. Nós precisamos ir atrás do perdido. Nós precisamos, irmãos. O Evangelho nosso, o Evangelho de Jesus, ele é tão glorioso, ele é tão profundo e poderoso, que nós temos que compartilhar ele. Quanto mais você dá do Evangelho, mais você recebe do Evangelho. Quanto mais você compartilha do Evangelho, mais as bênçãos de Deus vêm sobre a sua vida e sobre as pessoas que você se interessa em compartilhar. E Deus está falando isso para nós nessa noite. Trazer pessoas para perto de Jesus. A igreja, os nossos treinamentos, que tem sido uma bênção, são um ambiente de amigos e de relacionamentos. Nós não estamos aqui, terça-feira à noite, sábado e domingo de manhã e domingo à noite, porque nós não temos outra coisa para fazer, não. Não é por causa disso, é porque nós amamos estar junto com a nossa família. E como nós temos aprendido, a igreja não é um lugar para você frequentar. A igreja é uma família, que você pertence a essa família. E o que a gente mais ama é estar com a nossa família. E eu confesso isso para vocês, irmãos, de que a minha família sanguínea está longe de mim, está muito longe. Tanto meus filhos agora, como meus pais, né? Minha mãe, por exemplo, meus irmãos. Meu paizinho está no céu. Mas, meu sogro também, mas eles estão muito longe daqui. Mas, vocês são meus irmãos, vocês, alguns minhas mães, pais, né? Então, Deus nos supre por amor a Ele. Então, nós somos uma família, nós temos que entender isso. A igreja do Senhor é uma família a que você pertence. Então, esses ambientes, esses lugares, esses treinamentos, os cultos, as campanhas, são lugares que Deus nos permite, nos proporciona para nos encontrarmos, nos relacionarmos, sermos incentivados na nossa fé e, então, sendo ativado na nossa fé, então nós recebemos cada dia um milagre do Senhor. Estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Então, é isso que o Senhor quer fazer, cada dia mais. Temos que aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo. Crer que Jesus já está agindo. Jesus já está agindo. Ele chegou aqui antes de você. Antes de você chegar, Ele já estava aqui, esperando por você. E nós temos que permitir que Ele entre na nossa vida definitivamente, nos apegando a essas pessoas que querem nos ajudar. Amém? Outro dia você vai ouvir sobre aqueles irmãos, aqueles 4 irmãos que estavam ali e levantaram uma maca até, não sei a altura lá, tiraram o telhado e desceram, porque não tinha como entrar pela porta. Amigos, muitos amigos, e levaram aquele homem até Jesus para ser curado. E aquele homem saiu carregando a sua maca. Por quê? Tem pessoas que se interessam por você. Fica esperto, quando alguém te convida assim, vamos lá. Ai, lá na igreja? Não, vamos lá receber um milagre. Vamos lá, é porque eu me interesso por você, eu oro por você. E eu quero que você receba também uma porção dobrada daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Amém? Porque aquilo que nós recebemos, nós não podemos guardar. Nós temos que compartilhar. Amém?
Primeira lição que nós aprendemos: pessoas se interessam por você, pelo seu milagre e pela sua salvação. Segundo, nós precisamos ser conduzidos a um ambiente de fé. Nós precisamos sair do natural, sair daqueles lugares assim que nos roubam a fé, e nós precisamos ser introduzidos, levados a um ambiente de fé. O versículo 23 diz assim para nós: ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Por que será? Por que Jesus fez isso? Você pode se perguntar. A primeira coisa que Jesus fez após receber o homem foi levá-lo para fora de Betsaida, aquele povoado. Ele teve um motivo para fazer isso. Aquela cidade de Betsaida revelava incredulidade, um ambiente de incredulidade. Na outra semana retrasada, eu preguei sobre Jairo. Quando Jesus chega na casa de Jairo, já tinha um funeral ali, e muitas pessoas ali chorando, os carpideiros de Jesus, chorando no velório, chorando. E Jesus falou: ela não morreu, ela está dormindo. E eles começaram a rir, a zombar de Jesus. Esse homem deve estar doido, porque ela já morreu, ela morreu. Já foi. E daí Jesus disse: por favor, por gentileza, saiam todos. E Jesus faz isso, irmãos. Ou Jesus manda as pessoas incrédulas sair para operar o milagre, ou Ele tira você do ambiente de incredulidade e te leva para um lugar de fé. Amém? É isso que Ele quer fazer. Por quê? No ambiente de incredulidade é um bloqueador que fica ali impedindo de que o milagre chegue até você. Você fica em dúvida. E daí o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele tirou aquele homem que precisava de um milagre daquele lugar e levou para fora do povoado. Porque Betsaida, a Bíblia nos diz que eles viram muitos milagres, mas eles não reconheceram o poder de Deus, não se arrependeram dos seus maus caminhos. Eu quero ler com você, para você acreditar que não é uma historinha. Lucas capítulo 10, abra aí. Rapidinho. Lucas capítulo 10, a Bíblia diz assim no versículo 13 e 14. Lucas 10, 13 e 14. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Porque eles eram incrédulos. Muitos milagres Jesus operou ali, naquele povoado de Betsaida. Só que eles não creram, eles não se arrependeram. E voltando para o nosso texto de Marcos, volte lá em Marcos. A Bíblia diz que Jesus pegou aquele homem, versículo 23, tomou o cego pela mão, levou ele para fora do povoado. Jesus precisa encontrar na minha vida e na sua vida, primeiro, arrependimento. Segundo, fé. Se você se arrepender dos seus pecados, e se você deixar o Espírito Santo gerar fé no seu coração, o ambiente está preparado para você receber o milagre. Do que você tem que se arrepender nesta noite? Quem sabe uma desobediência, algo que você faz às vezes sem pensar, mas você está em desobediência ao Senhor. Você já conhece Jesus, você já tem Ele no seu coração, e Ele te manda, porque Ele é Senhor, o Senhor manda, o servo obedece. Ele te manda fazer algo e você diz: não é bem assim, eu vou fazer diferente. E tudo tem dado errado, e você tem multiplicado muitas vezes problemas na sua vida. Então o Senhor está falando assim para você: pare hoje. Primeiro, se arrependa. E segundo, creia que eu vou fazer o maior milagre na sua vida. Amém? Amém, irmãos? Estão aí? Muito bem, vamos lá. Seguindo. Então Jesus quer encontrar muita fé e arrependimento no nosso coração. Para isso eu quero ler Atos capítulo 3 também,
que é uma palavra poderosa que Atos capítulo 3, versículo 19, a palavra do Senhor falando: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, quando há o arrependimento, uma volta para o Senhor, os nossos pecados são cancelados. E Deus transforma o nosso coração, enche de fé e nós recebemos o milagre. Então, segunda verdade. Primeiro, há pessoas que se interessam por você. Segundo, o Senhor quer conduzir você a um ambiente de fé. Terceira verdade, a transformação da nossa vida começa pela cura da nossa visão espiritual. E não é nem a visão natural, visão espiritual. A Bíblia diz assim no versículo 25, volte lá em Marcos capítulo 8, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus precisou tocar 2 vezes nos olhos daquele homem. Após a primeira vez, ele já estava vendo alguma coisa, mas não completamente. Foi só a partir da segunda vez que passou a enxergar totalmente, a palavra de Deus nos diz. O versículo 24 diz assim para nós. A outra parte do versículo 23, depois que Jesus levou o moço para fora, o homem para fora do povoado, segue dizendo assim, versículo 23, a segunda parte. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Versículo 24, ele responde, ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Essas pessoas parecem árvores que estão andando. Ou seja, não foi na primeira vez, foi na segunda vez. E o versículo 25 que nós lemos, então Jesus coloca as mãos sobre os olhos do homem, segunda vez, e o Senhor o cura, o restaura. Talvez você ainda, trazendo para nós, talvez você ainda não esteja vendo hoje, terceira vez da campanha, terceiro dia da campanha. Talvez você ainda não esteja vendo a sua vida completamente restaurada, totalmente transformada. Mas saiba de uma coisa, o Senhor continua agindo. Amém? A Bíblia nos diz que o mesmo Deus é o mesmo Deus que foi ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Amém? É o mesmo Deus, Ele não muda, não há nele sombra nem variação de mudança. Ele não muda. O meu Deus, que fez milagre ontem, faz hoje e vai fazer sempre. E quando que Ele vai fazer na minha vida ou na sua vida? Na hora certa. Na hora que Ele sabe que você está preparado para receber um milagre. Às vezes Ele vai te tocar na primeira vez. Às vezes Ele vai cuspir em você. E a sua visão ainda vai ficar meia turva, embaçada. Você não vai conseguir definir aquilo que você recebeu do Senhor. Então, numa segunda vez, Ele precisa tocar em você. E quem sabe Ele vai fazer isso nessa noite. Nessa noite na sua vida. Ele vai tocar em você. Quem sabe pela segunda, terceira, quarta, não sei quantas vezes, não importa. Chega um momento que Ele vai te tocar. E o milagre vai acontecer, como aconteceu na vida deste homem que nós estamos vendo aqui, porque Ele continua agindo. Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas só que existem algumas pessoas, presta atenção nisso, que abandonam a Deus depois que recebem uma bênção. Só vem fazer a campanha para receber um milagre. E depois, tchau Deus, tem mais nada contigo. Outros se afastam de Deus porque não recebem tudo como queriam. Ou seja, fala, Deus tem que ser dessa maneira. E colocam para Deus a forma como Ele vai fazer, a maneira como Ele vai fazer. E não é assim, querido. Não é a sua vontade que vai prevalecer. Não, porque você não é senhor, você ainda é servo.
Você ainda e vai permanecer sempre servo, porque Senhor nós só temos um, que é Jesus. Então, o que nós temos que fazer? Obedecer a Ele. Agora, na primeira vez eu não recebi, na segunda, na terceira, na quinta, na sétima eu não recebi. Eu vou abandonar Jesus? Isso vai demonstrar que eu nunca conheci Ele. Isso vai demonstrar para mim que eu nunca me aproximei dEle de verdade. Eu não conheci Jesus. Eu preciso conhecer a Jesus. E quando nós conhecemos a Jesus, verdadeiramente, Ele nos toca na hora certa. E Ele faz um milagre que nós precisamos da maneira dEle. Portanto, um conselho que vai aí. Não se contente com aquilo que Jesus já fez na sua vida. Não se contente. Você já recebeu. Continue buscando. Tem mais, tem muito mais que Deus quer fazer na sua vida. Nem desanime se ainda Ele não fez tudo que você tem pedido para Ele. Não, mas Ele vai fazer. Não o abandone, isso é verdade. Pois a obra que Ele começou, como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, aquele que começou uma boa obra na sua vida, Ele vai completar. Até o dia de Cristo Jesus. Aguarde aí, porque Jesus está às portas. Jesus está voltando. Então, se apresse em servir ao Senhor. Se apresse em permanecer com Ele. Porque a promessa do Senhor é que Ele vai completar o que Ele começou. Até o dia de Cristo Jesus. Está muito próximo, amém? Mais uma lição para nós. Mais uma lição. Devemos olhar para Jesus e aceitar a maneira dele agir na nossa vida. Ele tem a sua maneira de agir. Esse texto que nós lemos, do 23 ao 25 de Marcos 8. Às vezes, como que o Senhor faz? Às vezes, colocamos os nossos olhos nas pessoas e nas circunstâncias que nos envolvem e deixamos de olhar para Jesus. Mas só Jesus pode mudar a nossa vida. O que eu acabei de falar. Quantas vezes nós vamos dizer para o Senhor como que Ele tem que fazer? Às vezes a gente espera, não, vou pedir o pastor Pierre que ore por mim. Não, essa noite a pastora Isadora que tem que orar, porque ela tem mais poder. Não, o pastor, o irmão, o diácono lá vai orar porque ele flui dele um poder sobrenatural. Irmãos, nós somos só servos. Nós só somos servos. O poder está no Senhor. E ativando o poder de Deus que nós ministramos sobre a sua vida, com a fé que está no seu coração, quando você se aproxima do altar para receber, o milagre vai ser liberado. Vai ser desativado no mundo espiritual o milagre. Mas não olhe, não espere das pessoas, espere dele. Só Ele é dono do milagre. Só Ele pode fazer milagre que você está buscando. Mas é no tempo dele e da forma dele. Portanto, tire seus olhos das pessoas. Não fala para Deus como que Ele tem que fazer. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele faz como Ele quer. Ele usa saliva, Ele usa terra, que Ele vai lá, faz um lodo assim, e taca nos olhos do outro moço. Ele faz cada coisa maluca, Jesus faz, mas Ele faz. Ele faz para quê? Para despertar a nossa fé, para despertar a nossa atenção para Ele. E é isso que nós temos que fazer. Então, pare de olhar as pessoas. As pessoas podem falhar, mas Ele é infalível, amém? O Senhor é infalível. Ele nunca falha, nunca Ele vai falhar com você. Nunca, nunca, nunca. Nunca Jesus vai falhar com você, nunca. Portanto, não coloque a sua expectativa em nada e em ninguém mais que seja Jesus, amém? Declare aí. Eu escolho nesta noite, mão direita. Eu escolho nessa noite, bem alto, uma declaração. Eu escolho nesta noite colocar a minha confiança somente em Jesus, porque Ele, somente Ele, é todo poderoso, amém? Ele é poderoso, Ele é todo poderoso. Todo mundo pode falhar comigo, Ele não falha, porque Ele é meu Deus. Além disso, entenda e aceite a maneira que Ele escolhe para agir na sua vida. Jesus cuspiu nos olhos do cego.
Cuspiu. Talvez Jesus queira tocar em algumas áreas na sua vida, nesta noite, que você diz assim, aqui não, Senhor. Aqui não. Porque aqui tem uma ferida. E aqui dói. E é exatamente ali que Ele quer tocar. Por quê? Ele quer te curar. Por que Ele quer te curar? Porque você, como um recipiente, como um templo, como uma habitação do Espírito Santo, você não pode estar doente, espiritualmente falando. Você não pode ter buracos, falhas, não pode. Tudo isso suja a casa. Então Ele não vai habitar, Ele vai passear em você. Ele vai e Ele volta quando você chamar Ele em algumas necessidades. Mas para que Ele habite em você, permaneça em você, deixa Ele tocar em feridas que está doendo. Que ninguém sabe, mas Ele sabe. Você nunca contou para ninguém, mas Ele sabe. Porque Ele conhece cada uma das suas lágrimas. Ele conhece o que tem aqui dentro. Ele sabe como ninguém. E Ele quer tocar aí. Deixa Ele tocar. Deixa Ele tocar. Porque a partir daí que Ele tocar em você, Ele te cura. E uma ferida curada é um ministério aberto. Uma ferida curada, uma pessoa curada, restaurada. Ali nasce um ministério. Que logo vai nascer, 30 semanas. Prepare o seu coração. Então o Senhor faz, e Ele quer fazer, e você não tem que escolher como Ele vai agir na sua vida. Talvez Ele vai tocar nessas áreas que são áreas de incômodo, áreas que tem um bloqueador ali. Ele quer destravar isso, e Ele pode fazer isso nessa noite se você abrir. Mas você tem que abrir. A maneira de agir é Ele quem escolhe. Ele que escolhe. Por exemplo, a mulher que tinha um fluxo de hemorragia 12 anos. Como é que foi que ela alcançou o milagre? Ela tocou em Jesus, na orla do vestido de Jesus. E ali fluiu poder, saiu poder e ela foi curada. Outro exemplo que eu marquei aqui, um mendigo que entrou, um aleijado, um coxo, que entrou lá na Porta Formosa, em Atos dos Apóstolos, falando, quando Pedro e João declaram a cura sobre a vida dele. Declaram a cura. Ele era um esmoler. A Bíblia fala que ele era um esmoler. Ele estava ali pedindo esmola na porta do templo. E o Senhor fala, através de Pedro e João, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. Levanta e anda. E o milagre foi assim, uma palavra de poder. Não precisou nem ajudar ele, não precisou nada. Uma palavra, basta uma palavra do Senhor. O teu milagre chega. Quem escolhe? Ele, como Ele vai operar. Você só tem que abrir o seu coração. E para nós terminarmos, última lição que nós aprendemos. Precisamos assumir uma nova vida, adotando postura diferentes. Assumir nova vida. Uma vez que nos aproximamos dEle, fomos tocados por Ele, curados por Ele. A nossa vida tem que mudar. Não podemos continuar como antes. Nós precisamos mudar. Versículo 26 de Marcos 8. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, depois de operar o milagre, mandou-o para casa, dizendo, não entre mais no povoado. Por quê? Não volte a um ambiente de incredulidade. Não volte a um ambiente de deboche. Não volte a um ambiente que enferma você. Não volte mais a esses ambientes. É isso que o Senhor está nos ensinando nesta noite. Assim que você receber a cura do Senhor, como Ele ordenou ao homem, que não voltasse mais a Betsaida, mas que estabelecesse uma nova maneira de viver, baseado naquilo que ele havia recebido, uma nova conduta, uma nova posição. Aquele homem foi totalmente transformado, não via nada e passou a enxergar completamente. Completamente, o milagre foi total, foi completo. E a Bíblia diz que Jesus propôs a ele uma mudança de ambiente e de práticas diferentes. Mandou para casa.
para ser testemunha agora na sua casa. Querido, quantas vezes Deus vai operar um milagre aqui, nesta noite, e o Senhor vai dizer, volte para casa, porque lá eu vou te usar como um instrumento de cura. E essa é outra palavra que Deus deu no meu coração. Um instrumento de cura, porque uma ferida fechada, um ministério aberto. Aquilo que você recebe, você vai dar, e você vai ministrar sobre aqueles que estão lá, na sua casa, na sua Jerusalém, e você vai ministrar sobre eles, quando você receber do Senhor. E não voltar mais àquele ambiente onde você foi ferido, onde você se tornou enfermo, onde só tinha pessoas incrédulas que te puxavam para longe desse ambiente de fé, ambiente de Deus, de práticas que glorificam o nome do Senhor. Saiba de uma coisa, hoje você tem um novo tempo de Deus para a sua vida. Campanha em busca de um milagre. Algo que Deus está nos proporcionando. O que você vai fazer com isso? Vai desperdiçar? Vai abandonar? Vai parar pela metade? Qualquer coisa vai impedir você continuar? Perseverar? Uma palavra que alguém fala para você vai fazer você desanimar? Não volte mais a Betsaida. Lembre-se, tudo que o Senhor já fez por você, Ele quer fazer mais. Volte para casa. Conte para os seus. Não volte atrás, não volte às velhas práticas. Não perca o que você já conquistou em Deus. E não permita que a incredulidade volte a ocupar o seu coração. Viva, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, em novidade de vida. Viva uma nova vida em Cristo Jesus. Então, você vai ser uma testemunha para todos aqueles que não conhecem, estão gemendo, enfermos na alma, em busca de um milagre. Amém? Você recebe essa palavra nesta noite? Feche os seus olhos, se coloque de pé, por favor. E feche os seus olhos. E eu vou fazer uma oração, em seguida nós já vamos orar, ungir vocês na campanha. E nós vamos, com essa oração, ativar fé no seu coração. Comece a orar aí. Eu não sei o que você está precisando e como que Deus falou com você nesta noite. Comece a orar aí onde você está. Quem sabe Deus já está ativando mais fé ainda no seu coração. Em nome de Jesus, Pai. Nós estamos na Tua presença, Senhor. Sabemos que só chegamos até aqui porque temos amigos, temos pessoas queridas que oram por nós, que nos falaram do Teu amor um dia, quem sabe há muito tempo, quem sabe agora, um tempo mais, agora, Senhor, recente. Mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor usou alguém para nos alcançar. E nós queremos ser instrumentos do Senhor. Por isso, nesta noite, queremos chegar diante do Senhor, Pai. Nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Tudo aquilo, Deus, que impede nós recebermos o milagre do Senhor, seja retirado. Retira de nós toda a incredulidade, Deus. Senhor, começa a gerar arrependimento no nosso coração. Começa a gerar mudança, Senhor, não somente de pensamento, mas mudança de atitude, Senhor. Que possamos nos posicionar em fé, em nome de Jesus. Que possamos receber do Senhor nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus. Afasta das nossas vidas, afasta desse ambiente de oração e adoração toda a incredulidade. Afasta de nós, Senhor, toda a incredulidade. Arranca a incredulidade, Senhor. Tudo aquilo que nós não queremos, não conseguimos alcançar pela fé. Em nome de Jesus, seja arrancado de nós nessa noite. Senhor, queremos ter uma visão curada. Queremos ter uma visão curada nesta noite. Cura nossa visão espiritual. Que possamos ver além, Deus. Possamos tomar posse do milagre que já aconteceu. No mundo espiritual, já aconteceu, Senhor. E o Senhor nesta noite vai começar a liberar sobre as nossas vidas. O Senhor vai começar a liberar, Deus. Que não é no tempo do Senhor, da maneira do Senhor. O Senhor vai fazer o que o Senhor quer somente no nosso coração. O nosso coração rendido a Ti, Senhor. E nós nunca mais queremos voltar a um ambiente de incredulidade. Mas nós queremos contar para o mundo. Contar para todo mundo
que o Senhor é Deus, que não há Deus igual ao Senhor, que ninguém faz igual ao Senhor. E o Senhor vai continuar fazendo e vai nos usar para tocar em outros, porque uma ferida fechada é um ministério aberto. Senhor, cura áreas da nossa vida, Deus, que nunca abrimos para ninguém. Senhor, destrava bloqueadores que estão nos prendendo. Senhor, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos confiar, Senhor. Nós precisamos de pessoas, Senhor, nos relacionar, confiar que o Senhor vai ministrar a cura, que o Senhor vai liberar no mundo espiritual, e nesta noite o Senhor vai fazer. E nós já estamos vendo o Senhor operar milagres, Senhor. Vai gerando, Deus, fé, vai gerando fé, vai ativando fé nos corações nesta noite, em nome de Jesus. Receba nesta noite uma ativação de fé ao sobrenatural do Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Receba nesta noite, aí onde você está, uma ativação de fé, de crer no sobrenatural. Não ande mais por vista, não ande mais por aquilo que você está pensando da maneira sua. Não, é da maneira de Deus, e dele é a melhor maneira, é a maneira perfeita, é a maneira, o modo do milagre, o meio pelo qual ele faz completo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, põe a mão no seu coração, aí onde você está, e declare: eu recebo o meu milagre, eu recebo o meu milagre pela fé, eu recebo o meu milagre pela fé nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Recebe aí? Glória a Deus.